Olha, Arthur Lira acabou de fazer sua ameaça mais frontal ao Bolsonaro em alguns meses. Faz 4 meses, em abril, o Arthur Lira, num discurso num dia em que ele estava muito irritado com as ações do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro não abria para o Centrão mais do que o Centrão já tinha, e o Arthur Lira, ele ameaçou, ele falou que para maus governantes há um remédio muito amargo, há um remédio que a democracia fica machucada depois disso. Quer dizer, ele estava ameaçando ali um impeachment direto ao Bolsonaro, foi uma ameaça frontal. Depois daquilo, o Bolsonaro liberou vários ministérios para os aliados do Arthur Lira e depois liberou o Ministério da Casa Civil para o Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira. Tá, o Bolsonaro começou a atacar agora o STF nas últimas semanas e o pessoal do Centrão estava tentando colocar um freio no Bolsonaro. Aí chegaram a falar que o Ciro Nogueira seria o amortecedor do Bolsonaro. E aí a desmoralização total, que foi quando a paciência ficou por aqui do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, aconteceu na sexta passada, quando o Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ali, ele desmoralizou e humilhou o Ciro Nogueira, porque menos de 48 horas antes, Ciro Nogueira esteve com o Luiz Fux, presidente do STF, e tiraram uma foto juntos, segurando assim uma Constituição, dizendo: agora haverá harmonia entre os poderes, agora vai ter conversa, vai ter diálogo. Não teve. Foi um pedido de impeachment, teve mais briga. Essa semana, o Bolsonaro parou de atacar o STF tão frontalmente. Hoje mesmo de manhã ele já atacou de novo, mas não tanto como fez na semana passada e nas outras. Porém, o Bolsonaro começou a organizar motins na polícia militar e ficou claro, isso irritou muitos governadores. Vários governadores são ligados ao Centrão do Arthur Lira. Os aliados do Arthur Lira precisam do apoio de governadores. Os governadores têm muita verba e muito poder. Isso irritou o Arthur Lira mais do que tudo. Por quê? Porque ele percebeu que o Bolsonaro ele parou de atacar por um lado, mas ele foi por um caminho diferente, que é o caminho de motins às polícias militares, para continuar também atacando a democracia, atacando o STF. Aí o Arthur Lira falou ontem para um repórter do Globo, para o jornalista do Globo, Anselmo Góes, ele falou: olha, se o Bolsonaro continuar como ele está, ele vai perder a eleição por WO. No esporte, WO é quando um competidor nem sequer vai à competição, quando um time de futebol não aparece em campo, e na política é quando um político não participa da eleição. O Lula perdeu em 2018 por WO. O Lula, por que por WO? Porque o senhor Sérgio Moro não deixou que ele participasse da eleição. O Lira está ameaçando. O Bolsonaro pode não participar da eleição. Eu vou explicar isso tudo, porque o Centrão já está se organizando para uma eleição sem Bolsonaro. Estão falando até em fusão de partidos para uma eleição sem Bolsonaro. Mas antes de eu explicar, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Que eu quero. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias para a casa cair. Se você também quer ver a casa cair, inscreva-se no canal. Olha, agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Arthur Lira, fusão de partidos, eleição sem Bolsonaro. O Centrão ficou... a paciência já estava por aqui. Mas o Bolsonaro comprava. Sabe aquela pessoa que te enche a paciência, mas ele é lucrativo para você, e você vai falando: tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas com o Centrão e o Bolsonaro acontece. Que é, ele enche a paciência, mas ele está dando dinheiro pro Centrão. Então o Centrão vai aguentando, aturando. E aí, chegou um momento, em abril, em que o Arthur Lira falou: não, assim não tá dando mais, eu vou ameaçar o impeachment. Ele ameaçou o impeachment frontalmente, aí o Bolsonaro abriu o cofre, liberou tudo pro Centrão. Tá. O Centrão ficou ok, e o Bolsonaro começou a atacar o STF. O Bolsonaro virou todas as suas armas para o voto impresso e atacar o STF. Só que teve um problema. O Arthur Lira entrou no jogo e pautou o voto impresso e o Bolsonaro perdeu. Não só perdeu na comissão da Câmara, como perdeu também no plenário. E aí o Arthur Lira falou: acabou o papo, acabou. E tentaram colocar um cala-boca no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não vai calar a boca, porque ele tem 3 filhos ali que estão empurrando ele. Vai, Bolsonaro, vai. E dos 3 filhos, um é louco, que é o Carlos, e os outros 2 são psicopatas. Então eles estão: vai, Bolsonaro, vai. O Bolsonaro é outro psicopata, ele vai, continua falando de voto impresso e continua atacando o STF. Isso escalou, até certo modo, que o Bolsonaro pediu impeachment do Alexandre de Moraes. Só que ali ele desmoralizou o Ciro Nogueira. E tem uma coisa, que é a questão do ego. O Ciro Nogueira é um cara que nunca gostou do Bolsonaro. Tanto é que você pega a declaração do Ciro Nogueira de um ano atrás, eu não tô falando de 2015, de 2010, não, tô falando de 2020, comecinho de 2020. Você pega a declaração do Ciro Nogueira, até metade do ano, do Ciro Nogueira, e ele fala que o Bolsonaro é fascista, que o Lula foi o melhor presidente da história, que o Bolsonaro é o pior de todos, e hoje o Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. E o Ciro Nogueira não gosta do Bolsonaro, ele tá no ministério e ele é humilhado pelo Bolsonaro. Tá. O que aconteceu? O Ciro Nogueira começou a conversar com o Luciano Bivar do PSL e com dirigentes do PSL. O PSL é o partido que era do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu brigado
do PSL. Ele também começou a conversar com o pessoal do PRB e de outros partidos do Centrão. Por quê? A Câmara dos Deputados tentou aprovar a volta das coligações. As coligações são muito importantes para o Centrão. Muitos políticos do Centrão não estariam eleitos se não fossem as coligações. Para você ter ideia, em 2010 foi feita uma pesquisa com o resultado da eleição. Se não existisse a coligação, o PT teria 60 deputados a mais em 2010. Só para que você tenha ideia, na eleição de 2010. 60 a mais. Por quê? Porque é um partido forte e com as coligações acabavam elegendo candidatos de outros partidos que estavam na mesma coligação, mas não era esse o problema. É que vários partidos do Centrão se coligam e aí eles formam um bloco forte e eles conseguem eleger muitos nomes. Sem as coligações, esses partidos sozinhos não conseguem eleger tantos deputados. E aí tem um problemão, porque esses deputados, quem vai eleger é a esquerda, que tem partidos fortes, a PT, PSOL. O PSOL ganha muito sem coligações. E aí, o que acontece? O Centrão é quem sai mais prejudicado. Então eles estão pensando em fazer uma coligação de partidos. Só que aí tem uma coisa. O Partido Progressista do Ciro Nogueira, o PSL, que era o partido do Bolsonaro, e o PRB, que é um partido também da base do Bolsonaro. Os três principais partidos da base bolsonarista querem se fundir. E eles já entraram em um acordo. Um acordo eles já fizeram. O Bolsonaro não pode entrar nesse partido. Aí você fala, pô, peraí. A Globo noticiou no G1 faz 2 dias. Eu li aquilo e falei, pô, tem coisa errada aí. Noticiou, o Centrão prepara a fusão para apoiar Bolsonaro em 2022. Eu falei, peraí, tá, vamos ver lá. Aí você começa a ler e eles falam, mas o que está decidido é que o Bolsonaro não pode ser parte do partido. Se todos os deputados do partido, ninguém deixar os partidos depois dessa fusão, esse partido que eles querem criar já teria 126 deputados hoje e seria a maior bancada. Quer dizer, a coligação viraria um partido só. Aí, sem o Bolsonaro, falando, que tipo de apoio é esse que você não deixa a pessoa que você está apoiando entrar no seu partido? É um apoio meio estranho, né? Porque apoio seria, vamos fazer um partido forte aqui com o Bolsonaro, eleger um monte de deputado em 2022, mesmo se o Bolsonaro não for eleito, e tentar eleger o Bolsonaro de alguma maneira. Não. A gente vai se fundir, mas o Bolsonaro não entra. O Bolsonaro que vai arranjar outro partido. O Bolsonaro tentou entrar no Patriota, um partido. Só que teve um quebra-pau lá, parou no TSE e o Bolsonaro não vai poder entrar no Patriota. O Bolsonaro está sem partido há 1 ano da eleição. Isso é desesperador para o Bolsonaro. Aí, os poucos partidos em que ele tem alguma abertura, o PRB e o PP, querem se fundir sem ele. O Centrão começou a se organizar, por quê? Porque o pessoal da terceira via, que também é ligado ao Centrão, a gente tem que saber, isso tudo é uma coisa só. O pessoal da terceira via, que é direita, é ligado ao Centrão, que também é direita. Eles são todos do mesmo setor da direita. Eles estão brigados agora por um motivo meramente financeiro. O Arthur Lira está roubando com o Bolsonaro e o pessoal da terceira via não está roubando com o Bolsonaro. É só isso. É só essa diferença entre eles. Aí, o que acontece? Eles estão querendo tirar o Bolsonaro da eleição porque é melhor para eles. O pessoal do Centrão, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, perceberam uma coisa. Eles já não gostavam do Bolsonaro, nunca gostaram. O Bolsonaro continua fazendo isso, eles perceberam, se o Bolsonaro não estiver na eleição, a gente elege mais deputados. Porque uma coisa é o Arthur Lira chegar lá em Alagoas, em Maceió, Arapiraca, na cidade lá de Alagoas, sendo um candidato que está com o Bolsonaro no palanque. Quantos votos ele vai ganhar? Outra coisa é ele chegar sem o Bolsonaro no palanque, que não tem aquela rejeição de 66% da população. E vamos lembrar, no Nordeste a rejeição ao Bolsonaro bate 70%. Então uma coisa é o Arthur Lira e os candidatos do Partido Progressista chegarem com, outra coisa é chegarem sem o Bolsonaro. É muito melhor para o Centrão chegar em 2022 sem o Bolsonaro. E o pessoal da terceira via conseguiu já convencer o pessoal do Partido Progressista de que a melhor eleição em 2022, o melhor cenário para eles é sem o Bolsonaro, porque eles elegem mais deputados se não tiverem o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, por outro lado, ele tenta convencer o pessoal, né, nas conversas que tem, dizendo, não, peraí, Bolsonaro, eu elejo pelo menos 40, 50 deputados. Então, quem tiver comigo vai eleger, porque o fascismo ainda tem muita representatividade. E aí ele fala, quem tiver comigo vai ter pelo menos ali 40, 50 deputados, que a gente não joga voto fora, a gente elege os fascistas ali, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Hélio Negão, tem mais uns outros aí que estão para concorrer em 2022 que ainda não são deputados, alguns são vereadores, estão usando as redes sociais para se tornarem mais famosos, porque em 2022 vão ter todo o apoio da máquina pública com dinheiro roubado para fazerem campanha. E aí o Bolsonaro tenta, ou estava tentando até então, barganhar com isso também, não só com o dinheiro que ele está liberando. Só que chegou um momento que não dá mais. Porque o pessoal do Partido Progressista, principalmente o Ciro Nogueira, que foi humilhado pelo Bolsonaro, percebeu uma coisa. O Bolsonaro não tem palavra, mesmo com aqueles que estão apoiando.
Então não importa todas as demonstrações de fidelidade que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira deram ao Bolsonaro, pelo menos na frente dele, né? Porque pelas costas não são leais nem um pouco. Já começaram a puxar. Vou mostrar aqui, ó, São Pedro de Alcântara. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, um grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, minha cama pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, minha cama pra você. Assista os vídeos do canal Conexão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, minha cama pra você. Faça sol, faça chuva, a gente tá lá contra esse desgoverno maldito. Aí tem uma coisa, só para finalizar. Obviamente que o Bolsonaro vai tentar abrir mais o cofre para continuar com o apoio deles, mas em algum momento eles pulam de barco. E eu falei no vídeo de hoje mais cedo, o Lula passando pelo Nordeste foi um furacão no Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão seja membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais. Falou!